with poor economic performance. In 2010, The Economist wrote another article apologizing about that misperception. Why? Because from 2001 to 2010, 6 of the fastest growing countries in the world were based in Africa. And you know what? Angola was the world's fastest growing country during that time. So we have a lot to learn from Angola. And why human capital is important? Nelson Mandela said, and I paraphrase, that education was the most powerful weapon one can use to change the world. You can add that human capital is the most important weapon we can use to change the world. We are all responsible of the future of Africa, individually and collectively. This is extremely important. Instead of asking to other people, instead of asking to government, to other citizens, what are you doing? We should ourselves ask to each other, what are we individually doing? What am I doing to change education? Education, science, technology, innovation, and most importantly, entrepreneurship are extremely important to build an Africa which will be strong, powerful, independent, and which will not shape its own future, but will also be shaping the world as we want the world to be. Thank you very much. Muito obrigada a todos. Tenho a certeza que vocês interagiram muito bem, da nossa maneira, os nossos visitantes. Muito obrigada, Mercedes. Special guests. Agora, excelências, distintos convidados, moderadores e preletores, senhoras e senhores, vamos fazer uma pausa. And we will now proceed, ladies and gentlemen, honorable guests, to a short break. Nesta pausa vamos ter a oportunidade de visitar uma feira de valorização do capital humano africano. Ela vai estar a decorrer no terceiro andar deste edifício. In this short break, we will be visiting an exhibition of valuing human capital, which is located in the third floor of this hotel. A seguir, vamos ter a oportunidade de tomar assim um café juntos e interagir um pouco mais com os nossos convidados que vêm dos distintos países africanos. We'll after have a small coffee break, also in the third floor, and we'll be able to have the opportunity to actually interact with our guests that came from all over Africa. Depois o contacto e, se possível, também a instituição e qual é a função que você desempenha. Porque um dos trabalhos que nós fazemos é mesmo interagir também com instituições locais. Nós gostamos de criar parcerias com instituições locais, a nível do governo, bem como privados, de modo a interagir com essas instituições, trocar. Exatamente. Muito obrigada a todos, porque nós estamos num momento de muita felicidade. Nós estamos a provar aos outros países africanos o valor do capital humano angolano.
nós demos as mãos, membros da Associação Lei com Força, voluntários, provamos que muitas vezes não é preciso o capital financeiro estar em primeiro lugar quando nós queremos valorizar as pessoas. É preciso aquele respeito, aquela educação, o exemplo, para termos essa tal mentalidade, que é a mentalidade ética e proativa, ou melhor, mentalidade ferme, que é uma mentalidade atenta, firme, executora, respeitadora, motivadora e exemplar. Nós ouvimos as palavras de Sua Excelência Ministro do Ensino Superior, abordando a pertinência e a oportunidade deste simpósio de valorização do capital humano africano. Principalmente o seu tema central, educação de qualidade e a disputa mundial de talentos. Como é que nós estamos? Como é que nós estamos relativamente à qualidade da nossa educação? Será que nos prepara para disputarmos com os talentos no mundo inteiro? Será que nós estamos prontos aqui como angolanos, com vontade de trabalhar, temos as capacidades e as competências para entrar nessa disputa? Porque todo o governo, toda a empresa, toda a instituição quer os melhores talentos, quer o melhor capital humano, quer as pessoas que não sejam somente um custo, mas alguém que apresente mais valia. Por isso é que estamos aqui para debater esta mentalidade ética e proativa. O que é a mentalidade proativa? É a mentalidade que não é reativa, que não espera alguém que lhe empurre e lhe diga o que tem a fazer, mas faça. É o que nós fizemos a organizar esse simpósio. Nós fomos proativos. Nós queremos ser... Nós pensamos atingir um resultado de resoluções e soluções para depois nós controlarmos a própria implementação. Porque nós, como sociedade civil, temos opinião relativamente ao valor que o capital humano angolano tem. E é o que eu digo sempre quando faço essas intervenções. Há uma terminologia bíblica interessante. Temos o trigo e temos o joio. Eu acredito que em Angola tem muito trigo. Tem muitos trabalhadores sacrificados. Mas, infelizmente, o joio, o que eles são os preguiçosos, é que estão a ter mais fama, é que estão a apresentar mais os resultados negativos. Então eu peço, o que nós queremos atingir é que o trigo, o capital humano forte, comece a apresentar-se. Deixe de estar no passivo, passe a estar no ativo. Vamos juntos a divulgar o valor do capital humano angolano. O que é que se espera desse intercâmbio com outros países da África? É exatamente ganhar alguma motivação e inspiração, porque nós todos queremos ter algum modelo a seguir. É verdade que temos muito nas nossas famílias, mas é preciso também termos em outros países africanos, vendo que jovens com idade muito inferior à nossa, mas que já estão a empregar 50, 60 pessoas. Foi o que disse um deles. Será que nós na escola aprendemos só a ser trabalhadores ou a criar empregos? Esses são os tópicos que nós vamos abordar se nós temos a mentalidade de criar empregos em vez de ser só empregadores. Ou então se estamos a trabalhar com alguém, vestir a camisola o suficiente para também ter prêmios de produtividade. Apresentar soluções. Eu digo-vos, eu não consigo explicar a dimensão de felicidade que eu me encontro como em 2008 ter pensado que vamos motivar o executivo, vamos motivar a sociedade civil e vamos abordar esse assunto da mentalidade ética e proativa. Ouvindo hoje do senhor excelentíssimo ministro que a Associação Lei com Força, que nós trabalhamos sem fins lucrativos, com doadores, com membros, com pessoas que estão a acreditar que se nós criarmos esta mentalidade forte, esta mentalidade de provar que nós, capital humano angolano, temos valor, nós vamos pôr Angola noutro patamar. E depois o mais bonito que me motiva mais, nós não vimos falando desta temática só agora porque é um momento de crise. Não. Nós desde 2008 que abordamos sempre, por isso é que temos o F de firme, sempre no mesmo sentido. Nós acreditamos nos trabalhadores angolanos, nós acreditamos no capital humano angolano, agora é preciso que cada um se acredite e prove o seu valor, para nós podermos fazer uma Angola melhor.
Porque quem marca a diferença, quem está a marcar a diferença no Ghana, no Zimbábue, no Lesoto, no Quênia, como vimos ali os jovens explicando, são as pessoas. Então eu peço que todo angolano, todo o capital humano angolano, porque capital humano não é só alguém que já está formado, é alguém que acredita que eu vou estar formado. E estar formado não é só ter já licenciatura. Estar formado é alguém com educação de base, que compreende os valores que tem e pode, na sua profissão, desempenhar da melhor forma. Angolano, nós, na qualidade de júris da Associação Lei com Força, vimos agradecer a todos os eleitores que dignaram-se a votar nas 20 melhores empresas para trabalhar. Nós agora vamos entregar aos convidados e aos delegados ao Simpósio de Valorização do Capital Humano Angolano as 20 melhores empresas para se trabalhar em Angola, para depois escolher-se então as 10 melhores empresas para se trabalhar em Angola. Foi dignificante ver que é um prémio nacional. Nós somos júris representando cada um a sua província. Eu estou a representar a província de Luanda, tenho aqui ao meu lado o compatriota Severino, representando a província do Bengo. Tenho aqui o compatriota Vasco, representando a província do Kwanza Sul. O compatriota Chilemo, representando a província do Kwandu Kubango. A compatriota Marília, representando o Namibe. O compatriota, representando o Bengo novamente. O compatriota Jorge, representando o Cunene. A compatriota Odete, representando Cabinda, a compatriota Elsa, representando Lunda Sul, o compatriota Policarpo, representando Zaire, e o compatriota Quilende, representando a Huila. E motivar-vos, porque mesmo com as dificuldades financeiras, continuam a gerar empregos e a manter os empregos. Neste simpósio, nós queremos sempre provar que o capital humano é o mais importante que as empresas têm no seu acervo e merecem sempre motivar. Caros empresários, não foi fácil chegarmos a estas empresas que vamos anunciar. Transparência, temos aqui as urnas, podem ser filmadas. Temos a urna da Huila, a urna do Namibe, a urna de Luanda, a urna do Kwanza Sul, cada uma com a sua dimensão, mas o importante é que vieram seladas e abrimos aqui. Não se dormiu durante 3 noites para termos esses resultados, caros compatriotas, mas é preciso mantermos anualmente este prémio para motivar os empresários cada vez mais a valorizarem os seus trabalhadores. É preciso sublinhar que não são os trabalhadores que votam, é o povo angolano em geral. Nós depois teremos um vídeo e partilharemos, quando for necessário, de histórias dos escrutinadores. Os escrutinadores são aqueles que trabalharam árduo.
uma juventude visionária, que conosco o Júris trabalhou, pondo o seu tempo a pedir às pessoas para votarem, às vezes que levavam corrida, mas eles insistentes, é preciso. E queremos também aqui anunciar que vamos divulgar quem são essas 475 empresas num livro informativo e vamos contactar-vos para saber se afinal o que vocês fazem para o capital humano angolano. Por que mereceram nem que fosse um voto de alguém? Sem mais delongas, vamos então anunciar quem são as 20 que vão à final de todo o país. Mais votadas são Sonangol, Unitel, Porto de Luanda, de Cabinda, Movicel, Sicopal, Catoca, Indiama, a TAG, a Insica, a Fábrica Angola, a Chevron, a Odebrecht, a ZAP, o Quero, a Enana, Endy, Shoprite, Plana Sul, Caminho de Ferro de Moçambique e Paenal. Estas são as 20 empresas que vão à final. Nós vamos circular para os delegados aqui, os convidados ao nosso simpósio. Vamos agora pôr todas as urnas lá fora, novamente, com os boletins de voto já indicando estas 20 empresas e cada um vai pôr o X nas suas 10. E nós vamos fechar as urnas amanhã, por volta da hora do almoço, para a tarde contarmos então quem foram as mais votadas, mas somente aqui já no local do simpósio. Gostaríamos que os meios de comunicação social transmitissem, informassem, porque estas empresas estão de parabéns, as 20. Agora vamos ver a sua capacidade de mobilização para então conseguirem os votos para serem as 10 melhores empresas para se trabalhar em Angola. Quais são as empresas que nós sentimos que valorizam o capital humano angolano? Bem-aja a todos, muito obrigada a todos, caros compatriotas. Foram momentos de muito trabalho, de muito sacrifício, mas é bom e gratificante trabalhar para a sociedade civil. Trabalhar sem fins lucrativos. Dignifica-nos. Muito obrigada a todos e até já. Feminino, o ensino obrigatório sob a responsabilidade do governo do território que constitui a província. Portanto, a partir daqui, todas as ações relacionadas com o ensino estavam em 28 de maio de 1964. É institucionalizado o ensino primário de 6 classes do Estatuto do Indígena. Os estratos sociais no nosso país, alguns tinham determinados direitos e outros não. Os indígenas, fundamentalmente, não tinham acesso ao ensino. Portanto, a institucionalização do ensino meritocrático, independentemente do nível econômico. Todo este processo desenvolve-se a partir de uma estrutura que nós também apresentamos aqui. Ensino liceal complementar do 4º e 5º ano, tínhamos a formação de professor. Então passamos para a primeira reforma da Angola independente. Aqui dizer, de 55 a 1960, a população branca, europeia e assimilados africanos tinham direito à escolarização. E aqui também temos algumas estimativas, portanto, população de 3.978.087 habitantes em 1959. Tínhamos uma taxa de analfabetismo de 63%, portanto está a crescer à medida que se vai prestando serviço a mais população, a taxa vai crescendo, a taxa de analfabetismo. A taxa de conclusão era de 27%, a taxa de escolarização 26% neste período. De 1960 a 1975, aqui referir que já se tinha abolido o Estatuto de Indígena, então dá-se a primeira explosão escolar nesta época. Como podem ver, a taxa de analfabetismo sobe vertiginosamente para 85% à altura do alcance da nossa independência.
uma estimativa da população em 1970 de 5.673.000 habitantes, uma taxa de escolarização de 29%, e tínhamos, portanto, 608.607 alunos matriculados nas instituições de ensino e 17.000 aproximadamente docentes que garantiam o processo de ensino. Em 75 dá-se a independência do país e, como é do conhecimento, dá-se uma viragem em termos de política e da forma de estar e em termos de pensamento para a formação do homem novo. Neste mesmo período é definido a política educativa por intermédio do decreto número 40/80 e é reconhecido, portanto, o sistema de ensino angolano pela Unesco. Ainda neste período, por orientação do governo, é criado um grupo que realiza o diagnóstico do sistema de educação. Quero recordar que nós começamos já a viver, depois da independência, começamos a viver períodos turbulentos, portanto, situação política e militar, de maneiras que o sistema de educação não tinha bom desempenho, fruto de problemas endógenos e exógenos. Ainda neste período, é aprovado a estratégia integrada da melhoria do sistema de educação, que deveria abarcar o período de 2001 a 2015. Essa estratégia integrada deve ser entendida no sentido de recuperar os aspectos que foram diagnosticados no processo da avaliação do sistema e prognosticar, portanto, um desenvolvimento sustentável do sistema de educação. É assim que, ainda na senda dessa estratégia, recomendava a aprovação da Lei de Base do Sistema de Educação. Aqui refiro-me à Lei 13/01 de 31 de dezembro. Portanto, é a Lei de Base do Sistema de Educação. Em 1960. Como estamos e para onde vamos? O que temos e como é que vamos potenciar o que realmente nós temos? São perguntas incontornáveis, por favor. Nos próximos minutos gostava de saber da plateia quem tem a intenção de colocar uma pergunta ao Dr. Joaquim sobre o que esteve a apresentar e aquelas que acham que serão as soluções para os nossos problemas. Faz favor. Ok. Muito o senhor José Joaquim, né? Desde o início do tempo veio menos o convenceu. Menos convenceu, né? Porque desde o tempo nós, nos anos anteriores, anos passados, né? O ensino era mantínhamos o sistema anterior, que era da letra, a sílaba, a palavra e a frase, os números, contas, refirmos mexeu-se no sistema, né? E aí... Do seu ponto de vista, dever-se-ia deixar como sempre esteve? Mantinha-se o sistema. Fez ali uma apresentação daquilo que foram as reformas educativas e podemos verificar que houve um crescimento no número de alunos, provavelmente. De quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? A responsabilidade é dos professores que estão a dar aulas, dos alunos que com notas excelentes saem das universidades, saem dos institutos, mas que depois na prática vê-se que não executa aquilo que aprenderam, como disse um dos nossos convidados africanos, né, do país. Há uma competitividade, ou seja, há uma ligação entre as qualidades individuais de cada professor com as mudanças que ocorrem ao longo do sistema educativo em Angola. Ok. Muito obrigado. A mudança pode ser favorável ou desfavorável. A minha questão para o senhor consultor Felizardo é a seguinte. A implementação da reforma foi estrutural, me refiro aqui sobre o sistema de ensino geral e ensino superior. Porque se não vejamos, nós ao fazermos a formação nos ICETs, nós saímos com uma determinada especialidade. E ao fim e ao cabo vamos lecionar nas escolas do ensino geral uma disciplina que não tem nada a ver com a formação, não é, que outrora eu fiz à escola superior.
Por exemplo, fala-se da monodocência. Como é que eu, que sou formado em geografia, por exemplo, não é? Vou lecionar N classes, não é? No ensino primário, por exemplo. Isso não estaria eu a debilitar ou a mutilar esses meninos quando implementa-se educação musical, que nem notas musicais eu sei, nem tocar uma guitarra ou um piano. Portanto, se formos a ver, na minha opinião, aqui alguns erros, né? E com respeito à minha opinião, eu gostaria que o consultor também tivesse aqui o seu parecer sobre a situação. De 75 até agora, houve uma redução absoluta, mas não atingimos as metas preconizadas. Daí a razão que existem desafios. Muito recentemente, por orientação de Sua Excelência, titular do Poder Executivo, uma comissão multissectorial realizou um estudo sobre a qualidade da educação em Angola. E os resultados giram em torno de todos os problemas que nós estamos a viver no setor de formação. Porque quando falamos de formação, não é apenas o Ministério da Educação, é o Ministério da Reinserção Social, tem a responsabilidade do subsistema pré-escolar, o Ministério da Educação, que tem a responsabilidade dos 2 subsistemas, e o Ministério do Ensino Superior, que tem a responsabilidade do subsistema do ensino superior. E estes estudos foram encaminhados em determinados aspectos. E se nós queremos conhecer o que é que se produz, temos alguns caminhos rápidos. O primeiro, parafraseando algum estudioso, diz-me como avalias e dir-te é quem estás a formar. Portanto, por este caminho nós avaliamos o sistema de avaliação das aprendizagens das áreas de formação. E existem resultados. Também, como o elemento fundamental do processo de ensino e aprendizagem, repito, o fundamental é o professor, também realizamos a avaliação da qualidade do corpo docente. Sebejamente conhecido, a qualidade do corpo docente é péssima. E por quê? Não estamos a generalizar, quer dizer que existem alguns no setor que são bons, mas a grosso modo é péssimo. E por quê? O resultado deu medíocre. E nós temos que ver por quê. No período de 78 até 2014 ou 2013, a geração que está aqui fez um ensino primário de horário triplo. Recordam? O ensino primário era de 3 turnos. Não havia tempo suficiente para desenvolver capacidades elementares. São estes que passaram neste ensino primário. Hoje estão nas universidades, hoje estão nas nossas empresas. Somos nós. Exige o quê? Sacrifício e superação. Porque se alguém aprende a ler e escrever e deixar de ler, portanto, perde habilidades. Se deixar de investigar, perde habilidades. O que é que acontece? Nós, às vezes, temos muito conformismo. E eu disse no princípio, qualidade temos que associar ao desempenho das pessoas. Qualidade está relacionado com aquilo que se brinda para obter determinados objetivos. Objetivos com metas. E as políticas educativas, ao longo dos anos, sempre foram direcionadas com metas. Infelizmente, essas metas não eram alcançadas porque existiam fatores endógenos e fatores exógenos. E é do conhecimento de todos. Isto é em relação à qualidade. Faria Silva, mais uma vez. Tenho 2 áreas de atuação, estou com 29 anos. A minha área de atuação é educação e saúde. Sou diretor adjunto da área científica do Instituto Superior. E nós temos encontrado grandes dificuldades do ponto de vista da avaliação dos estudantes que vêm do ensino primário, ou seja, do ensino médio ao ensino pré-universitário. O grande problema que nós encontramos tem a ver justamente com 2 elementos básicos. Vamos referir do ponto de vista disciplinar, onde encontramos estudantes que têm dificuldade em escrever e estudantes que têm dificuldade na matemática.
Eu me recordo, eu estudei num período em que a Maria das Dores funcionava. E eu acredito que é na mesma época em que muitos estão aqui. Sabe-se que quando se fazia a primeira naquela altura, era obrigatório a saber ler e escrever. E eu acredito, vou de opinião ao senhor que está aqui ao meu lado, quando dizia de que a reforma anterior, que é de 1975 a 2004, é a melhor reforma que o país já teve, até onde eu verifiquei. E eu acredito que dentro da organização ou dentro do Ministério da Educação, provavelmente pelo que o Dr. Joaquim acabou de espelhar, já tem a resolução desse problema. Eu acho que há uma disparidade no ponto de vista da interpretação do conhecimento e do ponto de vista da interpretação daquilo que é a praxe da realidade educativa. Portanto, eu também encontro uma outra alternativa. Se nós não regressarmos à atividade anterior, que é a reforma educativa de 1975 a 2004, eu acho que nós vamos mutilar o setor da educação. E é muito importante que haja uma grande seriedade no investimento no setor da educação, principalmente aos indivíduos ou professores que são aliados às mesmas disciplinas. Porque nós hoje no país vivemos uma grande dificuldade e uma grande má interpretação por parte de alguns professores, que nós até chamamos de deficiências intelectuais do ponto de vista da lecionação das disciplinas. Hoje nós entendemos que parte de alguns, de certos cidadãos nossos, emigram pelo setor da educação por ser um emprego mais fácil e acabam mutilando certas pessoas. E o que nós temos verificado é, se deu a língua portuguesa, hoje é professor de língua portuguesa, só vai lecionar aquilo que ele entendeu na disciplina de língua portuguesa. Portanto, não faz o cumprimento daquilo que é o plano curricular e o programa analítico. Então eu acredito que nós devemos estar mais focados nessa situação e é muito importante que todos nós devemos estar envolvidos. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu retiro porque não conheço a estruturação do simpósio de forma que haja positividade na participação dos delegados. Porque falar da educação só para pôr duas questões eu ponho e arrebentava o homem. Vamos a falar sério. Você fala, se eu não tenho oportunidade. Sob o ponto de vista profissional, nós como seres humanos temos a tendência de resistência a tudo que é inovação. E esta resistência, às vezes, incube algumas incompetências nossas e às vezes não compreende. Eu gostaria de começar a responder em termos de qualidade. Um conceito de qualidade, quando eu estava a apresentar, eu disse que é um conceito polissêmico e que deve ser analisado tendo em conta indicadores. E ao longo da nossa apresentação fomos frisando e eu fui referindo que um dos indicadores e que eu fui mencionando constantemente é a taxa de alfabetização. Se verem como é que foi evoluindo a taxa de alfabetização, de 75 até agora, houve uma redução absoluta. Mas não atingimos as metas preconizadas. Daí a razão que existem desafios. Muito recentemente, por orientação de Sua Excelência, titular do Poder Executivo, uma comissão multissectorial realizou um estudo sobre a qualidade da educação em Angola. E os resultados giram em torno de todos os problemas que nós estamos a viver no setor de formação. Porque quando falamos de formação, não é apenas o Ministério da Educação, é o Ministério da Reinserção Social, tem a responsabilidade do subsistema pré-escolar, o Ministério da Educação, que tem a responsabilidade dos 2 subsistemas, e o Ministério do Ensino Superior, que tem a responsabilidade do subsistema do ensino superior. Entendido conhecimentos técnicos e acadêmicos para lecionar. Não apenas apresentar o diploma. Portanto, há prova que deve ser submetido para selecionarmos professores. Nós já saímos da fase de emergência. E como os dados nos dizem, nós crescemos exponencialmente em termos de infraestruturas e em termos de alunos nas escolas.
Agora precisamos crescer em termos de qualidade. E para crescer em qualidade é preciso disciplina e rigor. Vai doer, mas muitos dos nossos colegas que nos ajudaram ao longo desses tempos a fazer aquilo que nós chamamos, faz de conta, chamamos agentes de ensino, aquele que não se superar vai ter que abandonar o processo de ensinar, porque nós queremos qualidade. O segundo aspecto está relacionado com a alfabetização. E nós, em termos de alfabetização, quer dizer, eu tenho dados e até a 9ª etapa, desde a primeira à 9ª etapa, os resultados foram bons. E, frisou bem, nós tínhamos manuais em línguas angolanas, portanto, línguas nacionais. Infelizmente, o processo da alfabetização, tal como a economia na qual nos encontramos hoje, naquela altura nós tínhamos sábado vermelho, domingo vermelho, o cidadão participava nas atividades, amor à pátria ou amor ao sistema. Passamos para um sistema em que há um completo desequilíbrio entre o valor moral e o valor material. Hoje, dificilmente encontramos cidadão por mobilização aceitar alfabetizar. Portanto, neste momento nós temos que pagar subsídios aos alfabetizadores. Mobiliza-se e paga-se subsídios. A ausência dos manuais em línguas nacionais também está a ser reposto. Portanto, já se produziram manuais neste momento, já existem manuais em Kikongo, Umbundo e Kimbundo. Ao jornalista Vítor Hugo Mendes. A very warm thanks for the journalist Vítor Hugo Mendes. E o seu preletor, o professor doutor Joaquim Cabral. Dr. Joaquim Cabral, also, a very good thanks from us. Obrigado. Na sequência, e antes de começarmos o painel 1A, que vai abordar a perspectiva individual, nós vamos informar. Cabinda, Movicel, Cicopal Limitada, Cato e Painal. This list of the companies that has just been considered as the 20 finalists for the bigger prize of que é também conservadora, aliás, basta olhar para o seu traje, a sua indumentária de hoje, denota exatamente o valor do capital angolano que se quer perder, a nossa identidade. Tânia, parabéns e felicidade, boa sorte. E dizer que não é o facto simples de me sentir lisonjeada, mas sobretudo valorizada enquanto capital humano angolano, jovem, e é uma alegria muito grande ter sido convidada para esta grande atividade. Ora, o nosso tema é educação familiar e é muito interessante esse tema falar hoje, sobretudo porque no meu lado esquerdo eu tenho uma apresentação muito grande de mamás, né? Nós sabemos a figura ou o lugar que elas ocupam na nossa família, na nossa sociedade em geral. E falar sobre educação familiar na sua presença, para mim tem que ser uma alegria, porque eu conto mesmo já com a vossa ajuda, da plateia em geral, em particular delas, para discutirmos essa temática. Foi propositado o fato de eu não ter preparado nenhum slide, PowerPoint, porque eu acho que às vezes prendemos-nos muito nas atenções e por ser um tema aberto, um tema do conhecimento geral, um tema candente, que ninguém está isento da problemática que as famílias angolanas e em geral africanas vivem muitos problemas educacionais. A educação informal nem sempre casa com a educação formal. Nós estamos numa sociedade, quando falo sociedade, entenda, uma sociedade africana mesmo, que vive uma influência muito forte do Ocidente. E isso acaba interferindo sobretudo nos nossos valores. Quando se projeta o desenvolvimento de uma nação, desenvolvimento sustentável,
há questões que nunca devem ficar a parte. O posicionamento juvenil, o posicionamento das famílias. Hoje por hoje, coincidentemente, ainda esta semana nós temos na nossa Assembleia Nacional a discussão sobre a qualidade de vida das famílias angolanas. Eu acho que é mais ou menos isso. Já é um problema visto, não é? Porque a gente sabe que sempre foi um problema político, né? A qualidade de vida das famílias angolanas, as oportunidades que todas elas têm, independentemente do nível, da classe. Para nós os bancos, já diz o padre Raul Ruiz Altuna Ansua, na sua obra Cultura Tradicional Banto, a família sempre foi a célula nuclear ou básica da sociedade. Né? Quando a gente fala de família restrita, pai, mãe, filho, mas para nós os bancos, isso não existe. Nós temos uma família alargada, né? Onde a avó do meu amigo, às vezes, é minha avó também. Nós temos uma educação complementar. Nós temos uma educação onde a tia é mãe. Nós temos uma... Se nós formos para a árvore genealógica de nós, os africanos, e obrigado, meus irmãos africanos que estão aqui, vão ajudar a esclarecer isso, nós não temos lá a terminologia primo. Nós não temos. E nas famílias, dentro das nossas famílias, você às vezes leva mesmo, né? A Maria, se você chamar o outro de primo. Biologicamente a gente sabe, não é filho da minha mãe, é filho da irmã da minha mãe, mas tens de chamar irmão. O vizinho é tio. Nunca vai chamar o vizinho fulano, eu já temos na cidade, né? O vizinho fulano. Nós crescemos e aprendemos que temos de chamar tio. Por isso é que volta e meia no táxi, na rua, a gente chama tio, por favor, preciso de uma informação, tia. Esses aspectos